ótimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa aula de ciências? Então, a gente está estudando sobre calor, temperatura, né? A gente estudou muita coisa sobre energia térmica, lei de Newton, né? Como fazer a conversão das temperaturas. E hoje a gente vai falar sobre calorimetria, tá? Mas o que é calorimetria? A calorimetria ela é o estudo das trocas de energia térmica em forma de calor que ocorre entre dois ou mais corpos e suas vizinhanças. Por meio da calorimetria, é possível saber qual é a temperatura de equilíbrio de um sistema de corpos e qual é a quantidade de energia térmica necessária para que se observem variações de temperatura ou mudança de estado físico do sistema, tá? Então é isso que é calorimetria. Aí também existe as formas de propagação de calor, que são três: condução, convecção e irradiação, tá? Então vamos lá. Para que ocorra a troca de calor, é necessário que ele seja transferido de uma região a outra, através do próprio corpo ou de um corpo para outro. Existem três processos de transferência de calor estudados na termologia, que são eles: a condução, a convecção e a irradiação, como eu já falei. A irradiação ela é a propagação de ondas eletromagnéticas que não precisam do meio para se propagar, enquanto que a condução e a convecção são processos de transferência que necessitam de um material para se propagar, tá? Vamos começar pela condução. A condução é o que? Quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, as moléculas do corpo mais quente com o corpo mais frio, elas colidem, as moléculas, tá? Ou seja, elas transferem energia de um para o outro. Esse processo de condução de calor, ele é denominado, no caso, condução, como eu já falei, né? No caso dos metais, além da transmissão de energia do átomo, que é de átomo para átomo, no caso, há a transmissão de energia pelos elétrons livres, ou seja, são os elétrons que estão mais afastados do núcleo, que são mais fracamente ligados aos núcleos, tá? Portanto, esses elétrons, eles colidindo entre si e com os átomos, eles transferem a energia com bastante facilidade. Por esse motivo, o metal conduz calor de modo mais eficiente que os outros materiais. Então, aí, por que o metal ele aquece mais que os outros? Por isso, tá? Por esse motivo. Convecção. Da mesma forma que o metal, os líquidos e os gases, eles são bons condutores de calor. No entanto, eles transferem calor de uma forma diferente. Esta forma é denominada de convecção. Então, a condução são dos materiais em si. A convecção são os líquidos e os gases, tá? Então, essa, no caso, é a forma denominada de convecção. Esse é um processo que consiste na movimentação de partes do fluido, tá? Dentro de um próprio fluido, tá? Ou seja, por exemplo, vamos considerar uma vasilha que contém a água a temperatura de 4 graus Celsius, tá? Sabemos que a água acima de 4 graus, ela se expande. Então, se colocarmos essa vasilha sobre uma chama, a parte de baixo da água, ela vai se expandir, tendo sua densidade diminuída. E assim, de acordo com o princípio de Arquimedes, ela vai subir, ou seja, ela vai ferver, tá? A diminuída, a parte mais fria e mais densa, ela vai descer, formando-se então as correntes de convecção. Como exemplo, no caso da convecção, a gente tem a geladeira, que tem no congelador, o seu congelador na parte de cima. O ar frio fica mais denso em cima e desce, tá? Que é o ar que está embaixo. E o ar que está embaixo, ele fica mais
quente, tá? Então, é esse. O exemplo da geladeira, o ar que fica em cima, ele fica mais denso, que se forma o gelo. E embaixo ele fica mais quente, certo? Irradiação. A irradiação, o que a gente pode dizer sobre a irradiação? Uai, podemos dizer que a irradiação ela é o processo mais importante, pois sem ela seria praticamente impossível haver vida na Terra. Outro fator importante é que todos os corpos emitem radiação, ou seja, emitem ondas eletromagnéticas cujas características e intensidade dependem, tá, do material que é feito o corpo e da sua temperatura. Portanto, o processo de emissão de ondas eletromagnéticas é chamado de irradiação. A garrafa térmica, por exemplo, é uma garrafa de vidro com paredes duplas, havendo quase vácuo entre elas. Isso dificulta a transmissão de calor por condução. Pergunta: vocês já desmontaram uma garrafa térmica para ver como é dentro? Então, por dentro ela é de vidro, tá? Ela é de vidro. A parte interna e externa da garrafa, elas são espelhadas, tá? Esses vidros são espelhados para evitar que a transmissão de calor, por irradiação, certo?